Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao L3DP Studios. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje, então, no vídeo tutorial do Maya Linux, vou estar falando aqui sobre as minhas escolhas, né, na categoria escritório, até. Por que que eu escolhi ah, o LibreOffice, né? Quem me acompanhou antigamente sabe que eu usava o OnlyOffice, mas por que que eu escolhi o LibreOffice, né, para fazer parte do Maya Linux de fato, né? Eu vou estar explicando isso para vocês. Primeiramente eu vou vir aqui então, escritório, e aí aqui no repositório, né, eu tenho apenas o LibreOffice, tá, no meu repositório. Eu tenho o OnlyOffice lá no FlatHub e esse atril é o PDF, tá, é o leitor de PDF do, do Debian, tá, conforme aqui o iconezinho está mostrando. Esse PDF, leitor de PDF aqui, o atril, abrindo ele aqui, tá, ele é bem simplesinho, tá, ele vem junto com o XFCE, tá certo? E eu testei e eu gostei bastante dele, tá? Ele é bem completo, ele é fácil de usar. Por ele ser do LXFCE, do XFCE, na verdade, ele então tem vinculações com o. Como é que é? Com o Gnome, tá? GDK. GTK, né? A biblioteca gráfica do Gnome é GTK, tá? Isso possibilita com que ele se integre melhor no meu gerenciador aqui, JWM, que também tem um vínculo, um pé com o GTK, basicamente, tá certo? Também. Então faz com que as coisas fiquem da mesma cor, padrão, fiquem mais visíveis, tá, aos nossos olhos. Ele cria essa compatibilidade. Por esse motivo eu escolhi o Atril e porque ele é um leitor de PDF muito leve, tá certo? Aqui em escritórios, tá? Por que que eu não escolhi o OnlyOffice e o LibreOffice? Quer dizer, por que que eu não escolhi o OnlyOffice e escolhi o LibreOffice? Antigamente, como eu trabalho numa empresa que tem N usuários, tá? Que tem servidor de arquivos, compartilhamento de arquivos, tá? Todo mundo lá basicamente usa o Windows, tá? Eu escolhi usar Linux. E testando o OnlyOffice numa certa época, eu percebi que ele tinha compatibilidade com arquivos PowerPoint, com arquivos XSLX, né, Excel, muito maior do que o LibreOffice. Se tratando de rede, tá? Na maior parte das vezes as pessoas vão abrir um arquivo em rede e vão salvar em rede. Outra pessoa vai abrir aquele mesmo arquivo com o editor dela, tá? Esse processo da pessoa abrir um determinado arquivo, seja Excel, PowerPoint, Word, numa pasta da rede, ele está acessando um serviço do servidor de arquivos. O nome desse serviço é chamado de LDAP, tá? Que compatibiliza a abertura desse arquivo com aquele funcionário que está abrindo aquele arquivo. Tá? Esse processo de abrir em rede se chama LDAP. Abrir a pasta, navegação em pasta, tudo que for em rede, o processo desse protocolo é chamado de LDAP. E o OnlyOffice, ele foi o primeiro a implantar isso.
tá certo? E eu utilizava ele. Nas últimas versões aqui do LibreOffice, tá? Eles implantaram o sistema de LDAP, me possibilitando conseguir abrir arquivos gravados da Microsoft Office no meu LibreOffice. Coisas que antigamente não dava, tá? Em rede. Além desse problema, também tinha o problema da compatibilidade, que era fontes que, se foi salvo numa determinada fonte em rede, se eu tivesse com o LibreOffice antes, tá, provavelmente eu não conseguiria abrir, tanto pela falta do LDAP, da compatibilidade, quanto pela falta de fonte. Tá? Lembrando que eu, usuário Linux, abrindo um arquivo originado do Windows, tá? Não tinha o processo do protocolo do LDAP antes no LibreOffice. Então eu não utilizava o LibreOffice e utilizava o OnlyOffice, mas como hoje o LibreOffice implementou esse protocolo LDAP para compatibilizar arquivos de rede, fontes também, eles estão compartilhando muitas fontes, né? Então me possibilitou trabalhar tranquilamente numa rede corporativa, digamos, utilizando o LibreOffice. E não me importa se o usuário lá do outro lado vai estar salvando em PowerPoint, PPT, em Excel, XLSX, ou Word.doc, tá? Porque eu sei que com o meu LibreOffice eu vou abrir aquela pasta, aquele arquivo na rede. Então isso para mim facilitou demais. Outra coisa que me fez escolher o LibreOffice atualmente, isso sempre existiu, tá? No LibreOffice sempre existiu isso aqui que eu vou mostrar para vocês. É a variedade de soluções que o LibreOffice tem para nos oferecer, certo? Ele tem uma base de dados, ele tem o Excel, ele tem um editor de desenho, ele tem o PowerPoint, Impress, né? Ele tem gerador aqui de fórmula de matemática para cálculos, e ele tem o equivalente ao Word, tá? Chamado Write, tá certo? Então são vários programas aqui que facilitam a nossa vida. Aqui no OnlyOffice ele só tem 3, tá? Grátis para a gente usar basicamente, que é o Excel, PowerPoint e o editor de texto, tá certo? Então eu acho muito mais a pena agora utilizar o LibreOffice do que o OnlyOffice, ok? Mas os dois aqui são excelentes escolhas para se utilizar no dia a dia. Beleza, pessoal? Então esse foi a minha conclusão. No próximo vídeo aí a gente vai estar vendo aqui sobre gráficos 2D, né? Outra vez eu vou utilizar o meu site, porque quando eu instalo aqui o sistema, ele aparece alguns programas, tá? Mas eu tenho mais programas aqui dentro do repositório. E eu vou estar falando sobre, então, esses caras aqui, tá? Porque da minha escolha para esses caras aqui aparecerem aqui no repositório, tá? Seja no FlatHub ou no meu próprio repositório Maya Linux. Então até o próximo vídeo. Falou e fui!